tudo bem com vocês? Mais uma vez nós estamos aqui para fazer o nosso debate entre amigos, com os amigos Edival Santos e Jonathan Soares. E não se esqueçam de se inscrever no canal e curtir para dar um apoio aqui para a gente. Hoje nós vamos conversar um pouquinho aqui sobre a questão de mitos. Mas não é aquele mito que você está pensando, não. Nós vamos falar aqui de mito no sentido real da palavra. Então, antes da pandemia, a gente tinha algumas teorias, as pessoas pensavam algumas coisas. E depois da pandemia, muitos desses pensamentos não conseguem mais perdurar, porque o contexto da econômico, né, principalmente, modificou bastante com a questão do Covid-19. Então, vamos lá. Edival, o que é que as pessoas pensavam antes da pandemia do Covid-19 que agora já viram que não dá certo, na sua opinião? Na minha opinião, essa questão dos mitos, eu acho que cai por terra o mito de que a economia, sem a participação do Estado, né, nesse momento de pandemia, iria se resolver por si só. Então, a gente percebe que, como todas as crises, o Estado ele tem um papel fundamental para que a gente possa superar, para que a sociedade possa superar, né, essas ondas que vêm do capitalismo. Então, o mito da economia liberal, da economia livre, sem a presença do Estado, caiu, não tem como. Né? A gente percebe aí, todos os governos tiveram que fazer uma intervenção capitalista, tiveram que investir, né? Fazer com que essa engrenagem começasse a funcionar. Então, a população necessita dessa intervenção do Estado. Para o quê? Para ter uma renda, para ter possibilidades de emprego. Então, para manter, né, a questão da agricultura, entre todos os aspectos, a economia precisa desse investimento estatal. Então, esse eu acho que foi o primeiro mito que a gente pode derrubar. Não dá para um país, uma nação, sair de uma crise sem que o Estado ele faça essa intervenção. Com algumas ressalvas, né? Hoje a gente está vendo aí a questão da reforma administrativa, da reforma... O Estado ele precisa também se controlar com relação aos seus gastos, mas é necessária essa intervenção. Foi assim em 1929, foi assim em 2018, então a gente tem aí várias situações onde o Estado tem que fazer uma intervenção para que a economia volte a funcionar. Muito bem, Edival. Companheiro Jonathan, e você? O que as pessoas pensavam e agora não pensam mais depois da Covid-19? Isso que o Edival falou é bem, bem verdade, assim, esse mito, né, em relação ao livre mercado e a deixar tudo correr solto, né, esse neoliberalismo desenfreado, que em todo caso, diversos outros locais, diversos outros contextos históricos já mostraram, né, da década de 80 para cá, que não funciona tão bem quanto se funciona na cabeça de alguns, né? Porque se deixa na mão lá, sozinho, é selvagem. A gente vê que o ataque que esse tipo de ideologia econômica, né, faz é a quem está sendo atacado, no caso. Eles atacam o trabalhador, eles atacam a situação dos mais pobres, então aprofunda desigualdades. Então, acho que isso é um mito que foi derrubado. Mas aí, como o Edval falou disso, eu separei outros assim para a gente pensar, porque a gente vive numa época em que alguns falam muito da pós, né? Muitos falam de pós-verdade, muitos falam de pós-política, e a gente vinha num momento no Brasil onde, especificamente, essa questão da pós-política, ela era muito, muito forte, né? Uma despolitização muito forte, onde as pessoas ou rejeitavam completamente qualquer coisa que envolvesse a palavra política. Claro que isso tem a ver também com os caminhos que a política, a grande política, né, a política de governo no Brasil veio tomando ao longo dos anos, mas muita gente se afastava dessa ideia de política, essa despolitização horrorosa que fala assim, nem direita nem esquerda, eu vou por aqui, por ali,
sabe? Eu acho que isso está começando a ser derrubado de pouquinho, porque viver realmente é tomar partido, é tomar uma posição. E no caso dessa pandemia que escancarou tanta coisa, que escancarou tantas situações econômicas, ideológicas, culturais, né? A pandemia botou para fora muita gente que a gente achava que era absurdo. Meu Deus, isso não existe. Não existe uma pessoa que pensa assim, existe. Existe, essa pessoa pensa assim, e ela tá na rua aí dizendo impropérios e soltando absurdos, sabe? Isso ficou muito mais escancarado, e eu acho que o grande mito que para mim caiu é essa ideia de que a gente vivia no melhor dos mundos, que é uma ideia que foi construída ali desde o final da década de 90, mais ou menos, quando a Guerra Fria acabou, que aí veio a ideia do triunfo do capitalismo, né, da globalização. Tinha gente falando no fim da história, né, que a história humana tinha chegado no final, porque o capitalismo tinha triunfado e agora sim a gente estava se encaminhando para não sei onde. E aí isso veio dando mostras, né, de 90 para cá, que não é bem assim, mas acho que a pandemia foi a tapa final que faltava na cara de todo mundo, dizer assim, calma, esse mundo que a gente está vivendo, esse modelo de sociedade que a gente está levando adiante, esse modelo de consumo, né? Esse modelo econômico, ele não é necessariamente a melhor coisa do mundo. Ele não é necessariamente a maravilha mundial que se constrói e que se propagandeia aí. Então, acho que a pandemia, ela dá ela escancara isso, assim, de que a gente não vive no melhor dos mundos, de que tudo é política, de que a política está envolvida, né, em todos os aspectos da nossa vida individual e coletiva. Não vivemos no melhor dos mundos e nunca vivemos. É isso aí. É o mito do neoliberalismo caindo, né? O neoliberal. É o mito do paraíso aqui na Terra. Eu acho que, para mim, o principal mito que caiu foi a questão de que alguns países se achavam que estavam, como é que eu posso dizer, como o Jonathan falou, era um paraíso na Terra, né? Então, caiu esse mito aí, todo mundo sofrendo aí com a pandemia. Países fortes como os Estados Unidos, Inglaterra, Itália, França, aqui o nosso Brasilzão. Então, a pandemia trouxe para a gente a nossa fragilidade, a fragilidade da espécie humana. E do sistema, especificamente. Isso, principalmente do sistema. E concordo com o Edival, a questão do Estado. O Estado tem que ser forte, sim, lógico, com responsabilidade, mas ele precisa ser forte. Porque a iniciativa privada, ela mostrou-se, agora com a pandemia, que não consegue segurar a onda de um problema tão grande. Então, esses foram os mitos aí que foram derrubados da vida, né? No novo normal que nós vamos viver, quando tiver a vacina que está chegando, nós vamos viver aí depois do Covid-19. Então, a nossa história pode ser dividida, né? Já que eu estou com 2 historiadores aqui, antes da pandemia do Covid-19 e depois da pandemia do Covid-19. É isso? E aí, galera? Edival, suas considerações finais. O que vocês falaram é muito relevante e realmente nos passa essa concepção de realidade, né? A gente entende que houve uma mudança cultural, o que o professor Jonathan colocou é muito próprio do momento, né? Então, assim, a questão ideológica, política, que tem um lado positivo. As pessoas estão cada dia mais politizadas, cada dia mais se interessando, né, por esse espectro da nossa dinâmica de convivência. Então, acho que é o lado mais positivo que a gente pode tirar. É isso aí, Jonathan. Suas considerações finais, por favor. Eu só queria lembrar que, assim, o problema... Porque eu vi muita gente falando isso, né? Que o problema era o planeta, era a natureza, cansado dos seres humanos, que, de repente, num lapso de heroísmo, disse, chega, agora não. Só que tudo que foi se agravando e o que a pandemia escancarou é que o problema é o sistema, né? Que o problema não é necessariamente a Terra em si, o problema é os sistemas que foram montados no mundo e em como esse sistema lidou com essa pandemia e vem lidando com essa pandemia. E para finalizar, acabou outro mito que eu acho que
é comum aqui para nós três, era um mito que até um tempo atrás no Brasil se falava muitos pais, né, falavam da necessidade do homeschool, do ensino em casa, e eu acho que com a pandemia agora a gente está vendo as dificuldades de um sistema de ensino remoto, que necessariamente as pessoas falavam de ensino em casa, né, ficava uma coisa meio nublada. Eu acho que escancarou as dificuldades disso aí também. É isso aí. Bem lembrado, Jonathan. Ninguém aguenta mais estudar em casa e nem ensinar para os filhos de casa. Galera, e logo eu que tenho 3, eu sei bem como é que é isso. Pois é. Pessoal, muito obrigado pela paciência. Valeu, companheiro Jonathan, companheiro Edival. Valeu. E para vocês de casa, até a próxima. Tchau.